Em meio ao redemoinho de gás e pó nos braços da Via Láctea, estrelas passam a existir. Não sozinhas, mas em aglomerados, unidos pela força da gravidade. A gravidade é o escultor do universo. Agora, dê um passeio nos aglomerados estelares da galáxia. Os mapas do tesouro do espaço, que guardam pistas para os mistérios dos 4 bilhões de sóis da Via Láctea. Aglomerados estelares nos permitem saber como é a vida das estrelas, como vivem e como morrem. É uma existência violenta e caótica, onde nossa busca por aglomerados cósmicos podem acabar revelando um universo na escuridão pela eternidade. O universo, em busca de aglomerados cósmicos. Cerca de 1000 estrelas são visíveis ao olho humano numa noite escura no planeta Terra. Embora a visão brilhante possa nos impressionar, há lugares na galáxia em que a vista nos deixaria estupefatos. Imagine o Sol à beira de um aglomerado gigante formado por 1 milhão de outros sóis, preenchendo os céus de horizonte a horizonte. A densidade estelar é muito grande. As distâncias entre estrelas podem ser de centésimos de um ano-luz ou algo assim. Os magníficos aglomerados da galáxia são mais do que belos de se ver. Você pode não saber, mas eles guardam os segredos de como as estrelas são criadas, como eles são destruídos em explosões de supernovas massivas que geram os elementos básicos da vida. Começa nossa busca por aglomerados cósmicos não através de um telescópio, mas na cabine de uma espaçonave interestelar. Nossa missão: percorrer a galáxia e descobrir por que os aglomerados são tão valiosos. Porque eles são a chave para desvendar os mistérios das estrelas. A primeira parada? As Pleiades. O aglomerado estelar mais famoso de todos. Há 440 anos-luz da Terra, conhecido desde a antiguidade, ele contém 1000 estrelas, mas só algumas podem ser vistas da Terra. As Pleiades são chamadas de 7 irmãs, um agrupamento de estrelas brilhantes facilmente perceptíveis no céu no inverno. No fim das contas, só 6 das estrelas são facilmente visíveis. É possível ver 6 e pessoas de olhar aguçado conseguem ver 8, 9 ou 10. Raramente conheci gente que tenha visto 7 estrelas. Talvez antigamente houvesse uma estrela que fosse mais brilhante que agora. Mas ela perdeu a força desde então. Agora só tem 6 estrelas visíveis. Há centenas de estrelas nas Pleiades, talvez cheguem a 1000. Circulamos as Pleiades em busca de pistas que podem revelar os segredos do universo para nós. Porque os aglomerados guardam a chave para compreender como as estrelas nascem, como elas vivem e morrem, os segredos da criação. Como em todos os aglomerados, vemos que as estrelas nas Pleiades estão próximas umas das outras. Elas têm praticamente a mesma distância da Terra. É claro que as estrelas do aglomerado não têm exatamente a mesma distância de nós. Mas elas estão tão longe que as pequenas diferenças de distância são bem mínimas, são diferenças irrelevantes. Uma boa analogia é um estádio cheio de gente visto de um balão no alto. Do ponto de vista do balão, boa parte das pessoas está à mesma distância. Boa parte do que conhecemos sobre as estrelas, seu tamanho, peso e idade, vem compreender seu brilho inerente. Mas não se pode avaliar o brilho de uma estrela se não souber sua distância. É aí que entra o aglomerado. O fato das estrelas de um aglomerado terem basicamente a mesma distância de nós é muito importante. Isso nos dá uma amostra de estrelas, onde podemos ver qual é o brilho intrínseco real dessas estrelas. Se não soubermos que as estrelas estão no mesmo local, não sabemos se olhamos para uma estrela brilhante que está longe ou uma estrela fraca que está próxima. Não tem como dizer. Mas num aglomerado com todas juntas, dá para ver isso. As mesmas regras que se aplicam às estrelas também se aplicam aos carros na estrada.
Aqui temos 2 carros, mesma marca, mesmo modelo. Então sabemos que os faróis de cada carro são exatamente iguais e igualmente brilhantes. De onde estou, os faróis de um carro são iguais ao do outro. Faz sentido. Mas agora, vamos fazer esses carros se parecerem com as estrelas no universo, as mesmas estrelas, mas distâncias diferentes. Ok, Amy, pode dar ré. Vejam os faróis agora. As de lá são mais fracas do que as daqui, embora saibamos que são iguais. Essa é a lei do quadrado inverso. Se o carro está 2 vezes mais longe, o farol fica 4 vezes mais fraco. Se estiver 4 vezes mais longe, ficam 16 vezes mais fraco. E por aí vai, até onde quiser ir. Mas às vezes, uma luz que parece ser mais fraca, realmente é. Esta lanterna e os faróis são como estrelas num aglomerado estelar. A lanterna ao lado do farol parece mais fraca, e é porque ela é mais fraca, não porque está mais longe. Uma estrela fraca perto de uma estrela brilhante num aglomerado parece mais fraca porque a estrela é mais fraca, não porque está mais longe. Vendo de perto, vemos que as Pleiades têm várias estrelas brilhantes e fracas. E é essa variedade de estrelas diferentes num aglomerado, todas no mesmo lugar, que soluciona o enigma da evolução estelar. Aglomerados estelares nos permitem compreender como é a vida das estrelas, como elas vivem e como morrem. Pense dessa forma. Se um ET quisesse saber como os humanos vivem e morrem, mas só pudesse nos observar por 30 segundos, ele voaria pela Terra e tiraria fotos de milhões de humanos. Mesmo não podendo observar um humano viver e morrer como grupo, ele poderia juntar os pedaços da nossa história. Viria alguns bebês e viria também gente mais velha. Um aglomerado estelar é isso, é uma foto no momento. Mas tem estrelas em todas as partes da sua vida. E essa é a ferramenta que os astrônomos precisavam para juntar as peças de como é a vida de uma estrela. Sabemos que as estrelas maiores e mais brilhantes são as mais perigosas. Por isso mantemos distância. Estas são as estrelas de vida dura, que morrem jovens. Elas se expandem a um tamanho gigante até explodir numa supernova. O perigo se espreita mesmo em aglomerados com nomes convidativos, como o aglomerado Caixa de Joias. Mas a próxima parada de nossa viagem é um lugar no céu que é familiar às pessoas no hemisfério norte. Estamos a 80 anos-luz da Terra, nos aproximando do aglomerado mais próximo da Terra, o grupo em movimento da Ursa Maior. Ao aproximarmos nossa nave, vemos 5 estrelas centrais na Ursa Maior, conhecidas como a Grande Concha. As pessoas perceberam que elas se movem juntas no céu. Na maioria das constelações, as estrelas, embora pareçam ser da mesma constelação, não têm relação alguma umas com as outras. Não tem nenhuma relação gravitacional entre si. Entretanto, as estrelas da Ursa Maior, na verdade, foram formadas ao mesmo tempo e fazem parte do mesmo grupo em movimento. Com o tempo, o movimento mudará a aparência do padrão familiar de estrelas. Estamos visitando a Ursa Maior para explorar outra pergunta de aglomerados, porque alguns são mais espalhados que outros. Como forma irregular e aparência espalhada, elas são chamadas de aglomerados abertos. Um aglomerado estelar aberto é um agrupamento de estrelas de forma livre. Eles se formam nos braços espirais de galáxias espirais e aos poucos elas se afastam e aí se dispersam. Cientistas creem que quase praticamente todas as estrelas nascem em aglomerados. Mas com o tempo, as estrelas em aglomerados abertos se afastam pela gravidade de outras estrelas que passam. Isso significa que os aglomerados são jovens, senão, suas estrelas não estariam mais em aglomerados. Um aglomerado estelar é como esse monte de confetes na minha mão. Aos poucos, a gravidade afasta as estrelas e dispersa o aglomerado. Mas posso soprar esses confetes e dispersar esse monte. Vou fazer isso. Agora, se isso fosse um aglomerado estelar em vez de um monte de confete, a gravidade seria o agente que afasta as estrelas, dispersando o aglomerado até não sobrar nada ou quase nada. Como exploradores, estes aglomerados jovens são importantes para nós. Com muitas estrelas em um só lugar, é como se fizéssemos uma pesquisa e descobríssemos se diferentes tipos de estrelas são comuns ou raras na galáxia.
Na maioria dos aglomerados, vemos rapidamente que há muitas estrelas grandes e brilhantes, talvez um número maior de estrelas comuns, como o nosso Sol, e muitas estrelas fracas, que quase não são visíveis no grupo. Mas elas são muito apinhadas? Estrelas em aglomerados estão separadas por bilhões de quilômetros. Mas quando somamos suas distâncias no computador da nossa nave, descobrimos que elas estão muito mais próximas do que nos acostumamos em casa. A densidade das estrelas em volta do Sol é de pouco mais de uma estrela para cada 50 anos-luz ao cúbico. Num típico aglomerado aberto, haveria 500 estrelas no mesmo espaço. Nós já estivemos em um aglomerado aberto, mas já estamos na galáxia há tanto tempo que nossas estrelas irmãs já podem estar do outro lado da Via Láctea. Como teria sido o Sol quando ele fez parte de um aglomerado? Para descobrir, montamos um plano de voo a um lugar em que as estrelas estão formando um aglomerado agora. Viajamos 1500 anos-luz da Terra até a nebulosa de Órion, que parece uma estrela na espada de Órion, mas de perto é um espetacular show de luzes. A nebulosa de Órion é uma das grandes maternidades estelares que conhecemos. Ela está formando estrelas agora. Se você voasse através da nebulosa de Órion, veria várias estrelas. Mais perto do meio, tem 4 estrelas mais brilhantes. Elas formam uma configuração chamada de trapézio. Se você voasse por essas estrelas, você veria essas 4 estrelas brilhantes recém-formadas e um bando de estrelinhas flutuando por lá. Seria uma viagem maravilhosa. Nós nos dirigimos para as estrelas do trapézio, as 4 mais brilhantes de um aglomerado que é um laboratório agitado de formação de estrelas. Milhares de outras estrelas foram formadas ou estão sendo formadas. Mas à medida que isso acontece, os cientistas creem que o aglomerado impõe uma espécie de controle de natalidade sobre todo o ciclo. Só uns 10% da massa de uma nuvem que formará estrelas realmente se transforma em estrelas. Então, por que tão pouca matéria numa nuvem acaba se transformando em estrelas? Nós passamos a acreditar que há um processo de retroalimentação. Quando você forma estrelas, elas se retroalimentam da nuvem atuando como um termostato, limitando a quantidade de formações estelares que possam se formar. Na aglomeração de trapézio, você tem aquelas 4 estrelas massivas, que produzem uma enorme quantidade de radiação ultravioleta, assim como ventos que correm na área em torno, e eles irão afetar o gás que quer formar estrelas. Então, mesmo você tendo milhares de estrelas se formando em volta do trapézio, o ritmo de formação de estrelas naquela região é afetada pela radiação ultravioleta e pelos ventos daquelas estrelas massivas. Se as nebulosas são a maternidade estelar do cosmos, os aglomerados são seus colégios de primeiro grau, onde as estrelas se unem até que a vida e a galáxia as afastam, mas está claro que nem todos os aglomerados são iguais. Agora, vamos encontrar parte do que forma alguns dos ambientes extremos em toda a galáxia, onde as estrelas são tão massivas que estão a ponto de explodirem no esquecimento. Quando se trata de aglomerados de estrelas, uma das primeiras coisas que boa parte das pessoas quer saber é qual é a maior. Quais delas se destacam? É a mesma coisa que olhar para uma grande cidade. Você quer saber sobre seus prédios mais altos e seus monumentos característicos. Será que tem um Empire State de aglomerados estelares? Precisamos viajar 10.000 anos-luz para encontrá-lo. Chama-se Westerland 1, um superaglomerado com uma massa total de 100.000 vezes a do nosso Sol. Westerland 1 detém o recorde mundial de maior aglomerado jovem conhecido. Ele tem cerca de 100.000 estrelas e o estranho é que por muito tempo não sabíamos que era tão massiva. Os astrônomos sabem sobre a Westerland 1 há muito tempo, mas só há uns 5 anos tivemos o primeiro vislumbre, que foi quando tivemos detectores infravermelhos que puderam perscrutar através da poeira da galáxia que se situa entre a Terra e o aglomerado.
Avanços recentes na astronomia infravermelha revelaram um espaço a apenas 6 anos-luz, recheado de grande população de estrelas. As maiores e mais brilhantes são fenômenos galácticos, estrelas supergigantes numa gama de tamanhos e cores, do azul ao vermelho e até amarelo. A fase supergigante azul e as fases supergigantes amarelas e vermelhas representam fases no tempo de vida de uma estrela massiva. No começo são azuis, viram vermelhas, em alguns casos ficam intercalando entre azul e vermelho. Se as camadas externas forem erguidas, veremos mais profundamente o material mais quente. Entre as fases vermelhas e azuis, elas são amarelas, então as chamamos de supergigantes amarelas. O Sol, que é frequentemente chamado de estrela comum, é mínimo quando comparado a supergigantes de qualquer cor. Suponha que o nosso Sol, que tem aproximadamente 100 vezes o diâmetro da Terra, fosse reduzido ao tamanho desta cabeça de alfinete, menos de 3 milímetros. Então reduzimos bastante o Sol. Nesse caso, as maiores estrelas, as supergigantes vermelhas, seriam do tamanho da cúpula desse telescópio atrás de mim. Elas são enormes comparadas ao Sol. E o Sol, como ele é, já é enorme comparado à Terra. Estrelas supergigantes, sejam azuis, amarelas ou vermelhas, são coletivamente chamadas de estrelas massivas evoluídas. Isso significa que elas queimaram seu campo nuclear de hidrogênio e se transformaram em gigantes, que vão acabar explodindo como supernovas. As supernovas são tão brilhantes que é fácil vê-las de muito longe. Mas David I., de Ewing, Pensilvânia, quer perguntar ao universo se uma supernova pode distorcer tempo e espaço o bastante para que percebamos uma mudança. David, tomara mesmo que uma supernova crie uma perturbação tão grande, uma dobra no tempo e no espaço, que seja perceptível. Mas não será facilmente perceptível, você não vai ser chacoalhado. Mas esperamos que a atual e a futura geração de detectores de ondas gravitacionais detectem essas leves ondulações na estrutura do tempo e espaço. Essa é a nova janela inexplorada da astrofísica, a astronomia da onda gravitacional. Nosso próximo Sol evoluirá para ser um gigante vermelho. Ele se expandirá tanto que engolirá a órbita da Terra. Mas ele não chegará ao tamanho da órbita de Júpiter, como supergigantes, nem explodirá numa supernova. Ter supergigantes num aglomerado nos dá dicas sobre a idade dos aglomerados. Essas estrelas incrivelmente massivas são importantes porque têm vidas muito curtas. Elas só vivem por 5 ou 6 milhões de anos. Então, se você vira uma estrela massiva evoluída, ela está próxima do fim de sua vida. Você sabe que o aglomerado não pode ter mais do que 5 ou 6 milhões de anos, porque se fosse, aquela estrela massiva já teria explodido. Até o momento, astrônomos só descobriram alguns desses aglomerados extremamente maciços. E como o Westerland 1, todos eles eram praticamente desconhecidos até bem pouco tempo. Só para mostrar como somos ignorantes, há menos de 10 anos, não sabíamos nada a respeito desses aglomerados maciços. Os aglomerados jovens que conhecíamos, há mais de 10 anos, todos tinham menos do que 10 mil estrelas. Conhecemos milhares desses aglomerados menores. No momento, só conhecemos uma dúzia desses aglomerados maciços. Como nossa galáxia está tão cheia de poeira, boa parte dos aglomerados descobertos até aqui existem numa área à nossa volta na Via Láctea. Mal podemos ver o centro da galáxia. Mas à medida que a tecnologia avança, nossa visão se estenderá cada vez mais até os braços espirais mais distantes. Westerland não será o aglomerado jovem mais maciço por muito tempo. Estamos descobrindo novos aglomerados o tempo todo. Uns poucos superaglomerados estão perto do centro da galáxia, onde as marés gravitacionais do buraco negro gigante da Via Láctea pode despedaçá-los em poucos milhões de anos. Mas, por enquanto, suas estrelas massivas brilhantes estão sendo estudadas intensamente. Nossa próxima parada é o aglomerado quíntuplo, um aglomerado massivo de 4 milhões de anos batizado por causa de 5 supergigantes que dominam o seu centro. Ele também é o lar da estrela Pistola, uma das estrelas mais brilhantes de toda a galáxia.
O aglomerado tem 5 supergigantes misteriosos, cujos segredos estão cobertos por nuvens de poeira vermelha. Em 2006, cientistas perplexos tentaram observá-los mais de perto usando o telescópio Keck, no Havaí. O que descobriram foi espantoso. 2 das estrelas estão cercadas por espirais bizarras, que significa que os supergigantes não estão sós. No aglomerado estelar quíntuplo, existem várias estrelas massivas que estão em sistemas binários e estão no processo de soprar gentilmente seus envelopes externos, que colidem entre si e formam o padrão de espiral. É bem incomum encontrar várias dessas coisas no mesmo lugar. Estrelas assim são muito raras. Se você olhar em outros lugares da nossa galáxia, você até encontrará uma aqui e outra ali, mas não muitas delas apenas concentradas num local. É só uma questão de tempo até que estas e centenas de outras estrelas massivas iluminem o aglomerado com explosões de supernovas, explodindo seus próprios planetas e exterminando quaisquer civilizações nos mundos em volta com uma radiação mortal. Perigos semelhantes escondem-se em outro aglomerado perto do centro da galáxia. Chama-se Aglomerado do Arqueiro, a 25 mil anos-luz da Terra e a 100 anos-luz do centro da Via Láctea. O aglomerado do Arqueiro foi o primeiro aglomerado massivo descoberto na galáxia. É o aglomerado jovem mais denso da galáxia. A vizinhança do nosso Sol é considerada vazia perto do aglomerado do Arqueiro. Nos 50 anos-luz cúbicos em volta do Sol, o único vizinho é o sistema Alfa Centauro. Se estivéssemos no aglomerado do Arqueiro, lá há tantas estrelas que esse mesmo espaço contém mais de 1 milhão de estrelas, iluminando o céu do planeta tanto à noite quanto de dia. Se vivêssemos em um planeta em torno de uma estrela no aglomerado do Arqueiro, ou num aglomerado tão denso quanto, veríamos milhares de estrelas no céu noturno. Na verdade, algumas dessas estrelas seriam tão brilhantes que individualmente seriam mais brilhantes que a lua cheia. O céu noturno seria muito brilhante, seria comparável à luz de um escritório de dia. O aglomerado do Arqueiro é um marco importante na nossa galáxia porque ele foi usado por cientistas para descobrir qual o tamanho que chega uma estrela. Nossa busca por aglomerados cósmicos nos levou ao Arqueiros, um dos aglomerados mais importantes na nossa galáxia. Foi aqui que os cientistas descobriram qual o tamanho que uma estrela pode atingir. Parece uma pergunta simples, mas nós não sabíamos até há poucos anos qual o tamanho que pode chegar uma estrela. Arqueiro tinha tudo que os cientistas precisavam para responder essa pergunta. Primeiro, num aglomerado bem grande, havia muitas estrelas massivas para estudar. Depois, com cerca de 2,5 milhões de idade, o aglomerado já era jovem o bastante para suas estrelas massivas não terem explodido ainda. Então, a maior estrela do aglomerado seria um bom guia do tamanho que pode chegar uma estrela no universo. O que vimos nos Arqueiros foi uma grande quantidade de estrelas com pouca massa, umas poucas, talvez 100 estrelas médias. E cerca de uma dúzia de estrelas bem massivas, com 130 vezes a massa do Sol. Além disso, não vimos nada, é como cair no abismo. Se estrelas maiores que 130 vezes a massa do Sol pudessem se formar e viver, elas estariam lá no Arqueiro. Então, aparentemente, a natureza limitou a massa máxima de uma estrela em cerca de 130 a 150 massas solares. Ao viajarmos para longe do jovem aglomerado do Arqueiro, traçamos o curso para uma parte diferente da galáxia. Nos arredores da Via Láctea estão seus cidadãos mais velhos, os aglomerados globulares. Um aglomerado globular soa muito bem, é uma das minhas palavras preferidas, um globo, e é exatamente o que isso é. Chega a ter 1 milhão de estrelas num grande aglomerado apertado. São muito misteriosos, pois parecem ser bem velhos, como algumas das estrelas mais velhas da galáxia. Na verdade, algumas estrelas são tão velhas, mas tão velhas quase quanto o universo em si. Embora sejam visualmente impressionantes, é a idade dos aglomerados globulares que é tão empolgante.
Como são quase tão velhos quanto o universo, eles despertam a dúvida da idade da galáxia. Será a Via Láctea tão antiga quanto o universo? Temos boas provas de que o universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos. Como os aglomerados globulares têm cerca de 13 bilhões de anos, isso significa que eles se formaram no primeiro bilhão de anos depois do Big Bang. Essencialmente, isso marca o nascimento da nossa galáxia. Acreditamos que outras galáxias também foram formadas no primeiro bilhão de anos após o nascimento do universo. Os cientistas não sabem como se formam os aglomerados globulares. É um dos grandes mistérios da astronomia. Por também serem encontrados em outras galáxias, isso pode ter algo a ver com a formação das galáxias. Como vemos que as estrelas individuais nos aglomerados globulares são muito velhas, em alguns casos elas têm 13 bilhões de anos, nós sabemos que os globulares são velhos assim e que eles se formaram quando a galáxia estava se formando. Ainda não está claro se o sistema se formou primeiro e depois a galáxia se condensou a partir da nuvem molecular restante ou se eles se condensaram e se formaram ao mesmo tempo. Encontrar aglomerados globulares nos levam para fora do caótico disco da galáxia, onde está boa parte das estrelas, até um lugar chamado halo galáctico. O halo da nossa galáxia, a Via Láctea, é uma vasta distribuição de estrelas esfericamente distribuídas que está em volta e envolve o disco da nossa galáxia espiral. É onde ficam os aglomerados globulares. Há cerca de 160 aglomerados já conhecidos, mas acredita-se que já houve muitos mais. Sua presença no halo, fora da influência do disco galáctico, pode indicar como eles mantêm sua forma esférica. Pode ser que quaisquer globular perto do disco tenha se dissipado há muito tempo. Mas há pelo menos um aglomerado no halo que está perto de ser despedaçado. Um aglomerado que perdeu 80% de suas estrelas de quando foi formado. Mudamos nosso curso para o aglomerado globular M12 para ter uma visão de perto da devastação. O M12, em vez de orbitar por fora da nossa galáxia ou passar através dos limites externos, ele passou perto do centro da nossa galáxia. E quando ele fez isso, a interação gravitacional com todas as outras estrelas dentro da Via Láctea foi forte o bastante para puxar algumas das estrelas de baixa massa dentro do aglomerado. O que acontece é que o M12 está lentamente perdendo suas estrelas com menos massa a cada passagem contínua pela nossa galáxia. No fim, não sobrará nada, porque ele terá sido totalmente devorado pela Via Láctea. No momento, a maioria dos aglomerados globulares permanecem abarrotados 60 mil vezes mais densamente em número de estrelas que nossa vizinhança galáctica. Mas como os aglomerados são velhos, quaisquer estrelas massivas brilhantes que eles possam ter tido já se extinguiu há muito tempo. O céu dos aglomerados globulares estaria abarrotado, mas seu brilho continuaria fraco. Se estivéssemos num planeta em volta de uma estrela num aglomerado globular, veríamos milhares delas. Mas a iluminação média à noite seria comparável à iluminação de uma sala com algumas velas acesas. Orbitando em volta do halo, aglomerados globulares são para a galáxia como luas são para um planeta. Aglomerados globulares nos arredores de outras galáxias demonstram que isso é algo que muitas galáxias têm em comum. Agora, nossa rota através do espaço nos leva para bem longe da nossa galáxia. A 60 milhões de anos-luz de distância até uma galáxia elíptica chamada M87, que parece com um aglomerado globular. Boa parte dos pontos nebulosos desta foto do telescópio espacial Hubble são aglomerados globulares orbitando a M87. A galáxia gigante tem 15 mil delas. Mas a M87 representa a ponta do fenômeno de aglomeração. Ela fica no centro de um aglomerado, não de estrelas, mas de galáxias.
Para onde agora viaja nossa nave para testemunhar a violência de sistemas estelares gigantes que se colidem a velocidades de milhões de quilômetros por hora. Só é preciso dar algumas olhadas em aglomerados de estrelas para ver como o efeito da gravidade é óbvio para unir estrelas. A gravidade é como o escultor do universo. Ela influencia grandes regiões à volta dela. Então, ela é capaz de fazer com que galáxias se aglomerem, assim como estrelas se aglomeram. Mas numa escala muito maior. Uma escala de milhões de anos-luz. Isso é fantástico. É um processo que começa bem no nosso quintal astronômico, onde nossa espaçonave se prepara para voar para fora da galáxia. A Via Láctea é uma galáxia grande, mas uma espiral relativamente típica. Estamos localizados num pequeno grupo de galáxias, que é um tipo bem comum de ambiente a ser localizado no universo. Só 5% das galáxias estão localizadas em aglomerados ricos, porém mais da metade delas estão localizadas em pequenos grupos de galáxias. Nossa galáxia fica num aglomerado chamado Grupo Local. Numa viagem por 3 milhões de anos-luz, passamos por seus dois grandes membros, a Via Láctea e a M31, a Galáxia de Andrômeda. A Galáxia do Triângulo é a maior a seguir, e algumas galáxias anãs circulam entre elas. As galáxias, num aglomerado individual, tendem a se fundir com o tempo. Então, daqui a 4, 5 ou 6 bilhões de anos, nossa galáxia Via Láctea irá se fundir com a galáxia de Andrômeda. No momento, se olharmos para o universo a partir da órbita da Terra, nossa vista seria assim. O plano da nossa galáxia domina se esticando pelo centro. Mas quando nos fundirmos com Andrômeda, o céu vai parecer bem mudado. É um evento espetacular que provavelmente resultará numa galáxia elíptica, o que é bastante diferente dos dois componentes espirais. Andrômeda passará voando várias vezes. Assim como a Via Láctea faz uma dança gravitacional. A fusão destruirá sua elegante forma de discos. No fim, elas se acomodarão numa bolha gigante, a forma típica de galáxias elípticas no universo. O grupo local é pequeno, comparado aos aglomerados de galáxias no universo. O grande aglomerado mais próximo é a nossa próxima parada. Nosso grupo local fica a cerca de 60 milhões de anos-luz de um aglomerado bem maior, o aglomerado de galáxias de Virgem, que contém milhares de galáxias, não só algumas dúzias. O nosso pequeno grupo no aglomerado de Virgem e alguns outros aglomerados fazem parte de uma estrutura ainda maior, chamada de superaglomerado local. Tais aglomerados são locais violentos, com galáxias se movendo a grandes velocidades. Estamos falando de centenas de quilômetros por segundo, ou outra forma de dizer seria algo perto de 1,5 milhão de milhares de quilômetros por hora. Fazemos nossa viagem à área de alta velocidade desses aglomerados gigantes para solucionar um mistério sobre galáxias. Por que algumas têm estrelas se formando em aglomerados e outras não? Encontra-se a resposta no gás galáctico. Às vezes as galáxias são ricas em gás, às vezes pobres em gás. Galáxias ricas em gás tendem a formar estrelas bem ativas, as pobres em gás não. Na verdade, a ação nos aglomerados nas galáxias se parece com uma zona de guerra, onde as velocidades de milhões de quilômetros por hora deixa qualquer galáxia rica em gás em perigo de ser esmagada. O esmagamento de galáxias acontece quando uma galáxia que não faz parte de um aglomerado se aproxima de um aglomerado e a atração gravitacional, a atração periódica, pode remover ou sugar gás daquela galáxia que se aproxima. Isso deixa a galáxia com deficiência de gás e ela é incapaz de formar muitas novas estrelas e fica estrangulada. E quando a galáxia viaja bem para dentro do aglomerado, ela enfrenta dificuldades a partir da chamada pressão de arraste, à medida que ela acelera através do gás fino, flutuando no espaço do aglomerado. Ao passar por aquele gás, a pressão pode acabar retirando gás da galáxia.
levando-a a ficar sem gás e, assim, incapaz de formar novos aglomerados de estrelas. Se atravessássemos o aglomerado procurando gás intergaláctico, nós não o veríamos. Ele é tão fino que na Terra nós o consideraríamos um vácuo perfeito. Mas se ligarmos os detectores de raio-x da nave, ele apareceria como um enorme brilho sombrio. As galáxias que vemos na luz visível, se olharmos com um telescópio comum, não são o único componente de aglomerados de galáxias. Não são nem o componente dominante. O componente dominante é um gás quente fino. O gás foi aquecido por choques durante o processo de formação dos aglomerados. E agora ele é tão quente que brilha em raio-x. Isso é totalmente invisível à luz normal. O gás quente exerce mais influência gravitacional sobre o aglomerado que as galáxias visíveis em si. Sua gravidade avassaladora ajuda a atrair galáxias e aglomerados a um centro comum. E quando olhamos aglomerados de galáxias, vemos um prenúncio de nosso próprio futuro. No centro do aglomerado, geralmente fica uma galáxia elíptica gigante, o resultado de inúmeras fusões por gravidade, como a que unirá a Via Láctea com Andrômeda. Essa é uma tendência comum para aglomerados de galáxias. As galáxias nelas estão se fundindo juntas, formando umas poucas e finalmente uma supergaláxia. O universo está destinado a ser preenchido com supergaláxias isoladas? A gravidade continuará com a atração sem fim? Para descobrir a resposta, contamos com os supercomputadores como máquinas do tempo para nos levar ao futuro. E o futuro que elas prevêem pode ser bem mais implacável que qualquer um poderia suspeitar. Os maiores telescópios e observatórios satélites geralmente proporcionam incríveis fotos de aglomerados cósmicos. Mas, essencialmente, são apenas instantâneos fotográficos. Para realmente observar o universo à medida que ele evolui, precisamos de uma máquina do tempo. Vidas humanas são curtas em comparação à escala de tempo cósmico, mas podemos observar de forma eficaz como as galáxias e os aglomerados de galáxias evoluem, simulando-os em poderosos supercomputadores. O supercomputador transforma a nossa nave numa máquina do tempo para a próxima parte da nossa missão, para descobrir como o universo evolui e onde ele vai parar. Esta simulação mostra como um aglomerado de galáxias pode se formar. 12,3 bilhões de anos de evolução estelar está condensada em menos de 1 minuto. Visualizações assim de supercomputadores são ferramentas importantes para nos ajudar a compreender o funcionamento do universo e para onde o futuro nos levará. As simulações que podemos fazer sobre como um aglomerado de galáxias pode evoluir ao longo de bilhões de anos sempre me deixam sem fôlego. É incrível observar o tempo cosmológico brincar com essas belas e elegantes simulações. Eis como os supercomputadores trabalham. Eles começam com algo que os cientistas chamam de problema de N-corpos. N significa o número de corpos. Os corpos são planetas, estrelas ou galáxias. E o problema é fazer cálculos simples para descobrir como as leis básicas de Isaac Newton fazem os planetas ou estrelas se movimentarem no espaço. Tais simulações são formas bastante poderosas de estudar como sistemas complexos como aglomerados de galáxias e galáxias evoluem com o tempo. Peter Tubin, um especialista em simulação da Universidade de Maryland, programa as fórmulas de gravidade num supercomputador chamado Deep Tophet. É fácil, por exemplo, descobrir a órbita de um planeta em volta de uma estrela. Isso se chama um problema de 2 corpos. Um universitário faz isso num estalar de dedos. Mas suponha que você tenha que calcular os movimentos de um grupamento de estrelas num aglomerado estelar. O problema de N-corpos é um pouco como o de malabarismo. Se você tem um problema de 2 corpos, aqui temos uma bola. Posso jogar uma bola com facilidade, mas eu não sou malabarista. Eu não sei se consigo com 2 bolas. Ups! Dá pra ver que eu não consigo com 2 bolas.
É preciso muito esforço e interpretação do cérebro para manipular 2 bolas. Imagine que precisamos manipular 3 ou 4 bolas. Eu não consigo fazer isso, tem gente que consegue. Mas a complexidade termina em algum ponto. Ninguém consegue manipular 20 bolas. Surpreendentemente, o cálculo do problema é bem simples, mas o fato de precisar de um supercomputador é que tem muitas contas para fazer. É uma tarefa trabalhosa. Pessoal aos seus lugares. Como os alunos de Tübingen demonstram ao tentar calcular com 12 estrelas sem computador. O número 1 está em 6,4. Número 2. O 2 está em 3,4. Número 3. O 3 está em 2,4. Em cálculos assim, a posição inicial de cada estrela recebe coordenadas numa tabela. O número 8 está em 4,4. Cada estrela tem também sua própria velocidade. E o resto depende dos alunos. Usando as leis de Newton, eles precisam calcular como a gravidade de cada estrela atua sobre cada uma das outras estrelas para determinar onde a posição de cada estrela estará no próximo ponto no tempo. Número 1. Esses alunos precisariam trabalhar por 300 anos para fazer o que um supercomputador faz em 1 segundo. Cálculos de aglomerados de galáxias aumentam até milhões ou até bilhões de corpos N, mas felizmente os supercomputadores estão cada vez mais disponíveis para os astrônomos ansiosos por simular o passado, o presente e o futuro do universo. Os atuais supercomputadores de ponta são computadores comuns que você e eu usamos em casa. São computadores de mesa. A única diferença é que juntamos todos eles. São fáceis e baratos de montar, então tem muitos disponíveis. Uma das mais complexas simulações atuais é a simulação do milênio na Europa, onde 10 bilhões de galáxias foram manipuladas num supercomputador, operando continuamente por 28 dias, utilizando 343 mil horas de processamento. Um dos resultados é uma incrível simulação em 3D que abrange 2,4 bilhões de anos-luz de espaço, mostrando milhões de galáxias aglutinadas em aglomerados em meio a elementos de matéria escura. Usando supercomputadores, os cientistas não só estudam o passado, mas eles podem prever o futuro do universo. Eu acho muito legal que nós possamos pegar o que sabemos sobre as condições atuais do universo e basicamente usar esses computadores para avançar no tempo. Podemos usar isso para extrapolar o que irá acontecer conosco no fim. Esta simulação começa com a sobra de uma espuma quântica do Big Bang e nos leva por 13 bilhões de anos, à medida que tudo se condensa nos aglomerados de galáxias e superaglomerados, junto com uma rede de filamentos de vácuos como os que detectamos hoje. Este é o fenômeno do aglomerado cósmico conduzido pela gravidade ao seu maior extremo. Mas a atração gravitacional é contrabalanceada pela misteriosa energia escura que está afastando os aglomerados de galáxias. Há uns 10 anos, os astrônomos descobriram que o universo não está só se expandindo. Na verdade, sua expansão está se acelerando com o tempo. A gravidade só mantém unidos aglomerados de galáxias localmente. Nosso grupo local de galáxias irá se aglutinar em uma única supergaláxia, mas nem todas as outras galáxias do universo irão se afastar de nós. Daqui a 100 bilhões de anos, esse canto do espaço ficará praticamente no escuro. Assim que as galáxias distantes à nossa volta se afastarem e atingirem a velocidade da luz, até mesmo suas luzes não serão capazes de chegar até nós. E essas galáxias irão se expandir nas vastas regiões do espaço e sumir de vista. Nossa galáxia será uma ilha incrustada na escuridão. Nuvens de gás continuarão a se formar em aglomerados estelares próximos. Mas os astrônomos do futuro não verão ainda no céu além das fronteiras da nossa própria galáxia. A menos que o trabalho dos cosmólogos de hoje seja preservado, não haverá pistas de que um dia houve um Big Bang e uma expansão cósmica.
Nada para que saibam da vasta existência além do lugar que hoje conhecemos como o Universo.